capítulozinho. E o pedido de capa é a Carrot andando em cima de um monte de tubarão, saindo da Ilha da Cenoura, pelo visto. Carrot canta enquanto caminha sobre tubarões. Tubarões panda dormindo no mar. Agora vamos pro capítulo! Não tomei muitos spoilers desse capítulo. As únicas coisas que, pelo visto, assim, eu vi muito por cima são as pessoas questionando a moralidade do Imu, se o Imu seria vilão ou não. Então, pelo visto, talvez tenhamos uma palhinha do que aconteceu no século perdido, né? Alguma informaçãozinha. Memórias de 14 anos atrás. Castelo Aurist no passado. Eu sou o pior rei da história de Elbaf. Você deve me matar e tomar o trono, Loki. E voltamos aqui pro momento da morte do Harold. Eu sou o pior rei da história de Elbaf. Você deve me matar e tomar o trono, Loki. Ele só tinha 144 anos. Novinho ainda, era bebezinho, né? Gigantes geralmente vivem até os 300 anos. Ele morreu muito jovem. Você enganou meu pai, não foi? Isso te faz responsável pela morte dele. Cara, o Loki todo marrento, filho. Aquele que mais sofreu com aquela inconveniência foi Mu. Até um bagulho que eu esqueci de comentar no capítulo anterior, mas que já foi algo que eu comentei lá quando a gente teve Imu ficando puto com o Brook falando com a Gunko. O Imu parece passar muito essa vibe de alguém meio possessivo, né? Não é que ele tenha muito apreço pelas pessoas ou pelas coisas que estão perto dele. Ele só não gosta quando outras pessoas tocam no que ele determina ser dele, né? Não é que ele tenha um apreço pela Gunko, por isso ele ficou puto com o Brook chegando e falando com ela, né? Ele ficou puto porque tinha alguém falando com a vassala dele, né? Então, pelo menos pra mim, o Imu passa muito essa vibe de alguém muito possessivo com o que ele considera dele, né? Tipo, eu trouxe isso aqui de volta justamente porque no capítulo anterior, quando ele fala do Harold, né? Ele fala num tom até que parece que ele tinha um certo apreço pelo Harold, né? E agora ele trazendo de novo, esse negócio, Mu foi quem mais sofreu, né? Isso aqui provavelmente deve ser por causa do pacto lá ter sido quebrado e ele ter tomado dano, mas acho que também pode ter esse a mais dele ser alguém meio possessivo com o que ele considera dele, né? É algo que dá uma característica legal pro personagem, né? Aí o Loki colocou o Ragni pra trás, começou a... É Haki ou é raio do Ragni? Merda! Aquele dia... Tá, começou a vir um raio... Pô, mano, esse raio é causado por haki, porque essas manchinhas pretas aqui, quando tem, né, é de haki, né? Aí aqui nas nuvens também parece ter uns raiozinhos de haki. Será que esse bagulho é tipo, sei lá, um haki elemental do Ragni ou do Loki? Ou coisa do tipo? Do nada o Oda vai canonizar o haki elemental que faz o Luffy ser capaz de usar o Red Hawk, que faz o Sanji conseguir criar fogo das pernas. Eu acho que até que seria um ponto válido, né? Esse ponto, né? O Haki já é tão escaralhado, escaralha mais ainda, né? Mas agora, voltando pro capítulo, o raio sendo carregado, o Loki se lembrando do pai dele sendo apunhalado, né? Pelos guardas. Eu não ligo como vão lembrar de mim. Aí o Loki encarando Imu, isso não é importante. A única coisa que importa é garantir o futuro de Elbaf. Ele lembrando do rosto do Harold antes de matar ele. Certo! Aí veio um raiozão. Aquele dia, o que você fez com meu pai? Ragni Izuchi. Tá. Carregou o Ragni, foi dar o porradão. O Imu criou uma chama grandona, fez um diabinho e bloqueou. E agora é meio que off-topic, né? Mas eu tô gostando muito desse negócio do Imu, do poderzinho de Imu ter uma carinha meio diabinho cartuma, né? Eu acho que dá um complemento legal, né? Tipo assim, ele é todo diabão, meio... ele tem toda a aparência de diabão, meio Ed, mas só que ao mesmo tempo ele tem uns certos elementos meio cartoon, né? O rabinho de seta, os próprios poderes dele liberarem esses diabinhos com carinha. Tipo, dá um contraste legal, né? Agora voltando. Aqui tá o Vegapunk Lilith, o Sanji, pelo visto, sendo carregado pela Bonnie, e aqui tá o resto, né? Jinbei, Nami e Frank. Não acredito que ele aguentou aquilo! O que são essas chamas negras? Que tipo de poder você tem? Aí Mu quietinho, fez de novo aquele símbolo, Omen.
Aí o braço dele fez meio que aquele bagulho lá do Enxeri Gorila do Zoro, que parece que injetou óleo no braço. Aqueles malucão que injeta óleo no braço pra fazer músculo. Mas continuando. É simplesmente o poderio militar de Mu. Aí ele ficou com os bração, gigantificação. Tá, ele ficou gigante, é isso? Agora que eu vi, pô. Ele ficou do mesmo tamanho do Loki, pô. Aqui ele crescendo. Caraca, mané. Gigantificação. Seu poder habita em todas as coisas. Tá, então aqui eu acho que já vai pro caminho dessa fruta do demônio que o Imu carrega, né? A fruta do diabo. Ser realmente um bagulho do tipo, Imu pode recriar o poder de qualquer fruta, né? Esse que poderia ser tipo o poder lá do carinha do Barba Negra, que eu esqueci o nome, é São Juan Wolf. Acho que é esse o nome dele. Que ele tem a fruta de ficar gigante, né? É uma possibilidade bem grande, né? Tipo assim, dado todos os poderes que Mu usou até agora, todos eles meio que dá pra tu encaixar em algum poder de Akuma no Mi que a gente já viu, né? E essa é até que um bagulho meio interessante, né? O Luffy lutando contra o Imu e o Imu usando os poderes de todos os usuários de fruta que o Luffy já enfrentou, pô. Um bagulho meio boss rush, mano. Algum momento em um jogo em que você tem que enfrentar todos os bosses que você já enfrentou até o boss final, mas só que agora tudo fundido em um boss só, né? Aí um spoiler de Digimon, um spoiler aí de Digimon Adventure, meio Apocalimon, se você já viu Digimon você vai saber o que é, que ele conseguia replicar o poder de todos os Digimons que as crianças já tinham enfrentado. Ia ser um bagulho maneiro, pô. Mas agora voltando, aí o Imu criou um capetão gigante, foi bater no Loki e pum! Clash! Aí o Imu saiu rodando, foi pra cima do Loki, apontou o negócio dele. Nemesis. Caraca! Tá, ele criou uma espada. Tá, porra! Tá, foi do... Aqui do... Eu esqueci o nome, mas é... Aqui de cima do peito e atravessou o Loki. Força é um atributo que todos almejam naturalmente. E o Loki caiu no chão. Tá, aqui eu entendi. Agora eu entendi. Tipo assim, eu já tinha visto muita gente fazendo as conexões de Mu com o... Cara, esqueci o nome. Eu esqueci o nome do Mihawk por um momento. As pessoas fazendo conexão ou citando muito o Mihawk, né? Eu tava achando que era questão, né, dos olhos iguais, né? Mas agora faz sentido, né? A guarda da espada é muito parecida. Isso aqui é um movimento que o Mihawk já fez, né? Esse bagulho. Então, será que Imu vai ter mesmo uma ligação com o Mihawk? Eu não acho que seria um bagulho que seria muito relevante, né? O Mihawk ser parente do Imu, né? Eu sempre achei essa teoria meio ruim. Só que pode ser aqueles bagulho tipo o Zoro, né? Tipo assim, o Oda vai vir no SBS e vai confirmar o Mihawk é descendente de Imu, né? De algum remanescente da família Nerona que não subiu pra Mary Joyce, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Pode ser um bagulho assim, né? Porque eu realmente, sempre que eu vejo aquela teoria do caraca, Mihawk, parente de Imu, eu acho meio, tipo assim, o que teria de interessante o Mihawk ser parente de Imu, pô? Além do tipo, caraca, o Mihawk faz parte de uma linhagem lendária do vilão do mundo, né? Além disso, eu não consigo ver mais nada, né? Até porque eu não vejo qualquer outro plano que o Oda tenha pro Mihawk, além de ser o inimigo final do Zoro, né? O adversário final, né, no caso. Mas me diz aí o que vocês acham dessa hipótese do Mihawk ser parente de Imu. Agora voltando pro capítulo, e também aquela ânsia pode ser facilmente satisfeita através da corrupção. E isso só requer que um submeta sua vontade ao pacto. Aí ele criou esqueci o nome desse bagulho, mas é a arma com bola, né? Agora pensando, talvez nem seja assim, o Imu tem a conexão com o Mihawk, mas sim uma questão do tipo, o Mihawk está fazendo coisas que lembram de outros vilões de One Piece. Como eu já citei mais cedo, né? Esse bagulho do Boss Rush, né? O Imu, por ter uma fruta que permite que ele faça muitas coisas, e muitas dessas coisas sejam replicar poderes de frutas, talvez aí venha um bagulho do tipo, o Imu realmente ter essa ideia de replicar o poder de outros inimigos que os Mugiwaras enfrentaram ao
decorrer da aventura, né? Quase como você vai ter que enfrentar todo o seu passado de novo, agora condensado em um inimigo mais forte. Mas agora voltando, aí o Loki começou a carregar de novo o martelo. Quando sua inveja o domina, ele alcança o poder. Poder, chakra, se lê da mesma forma que o kanji usado de Omen, Maki, aura demoníaca. Esse daí eu já vi que esse negócio que o Imu usa é meio que um contraponto ao Haki, né? Enquanto o Haki seria a vontade humana, o Omen aí, né, que veio na tradução oficial, seria a vontade demoníaca, né? Uma vontade maligna. Aí os dois foram se atacar. Essas três coisas juntas formam da Trindade, conhecido como domínio. Tá, porra, estourou o Loki, pô. Cara, o Imu tá deitando e rolando com o Loki, pô. Tá, e o Loki quase caindo. Simu. Caraca, o bagulho tava tão perto que eu quase li como se mulher conceder. É foda. Simu lhe conceder o poder de um deus de uma vez, só irias muito além da humanidade. Aí o Loki começou a tossir. Caraca, voltou e deu um torradão no Imu. Não quero. Crack, 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 crack. Ah. Então o domínio de um deus, esse é o seu poder? Isso parece mais um pacto com o diabo para mim. E há alguma diferença entre Deus e o diabo? Tá. O Imu tá meio putaço, né? Tipo, ele tá meio realmente ficando irritado do Loki só não aceitar logo se tornar parte deles, né? Só aceitar o poder, né? E dado aqui, né, todo o contexto do capítulo e as falas do Imu, mano, talvez vá muito para um lado do Imu ter sido alguém que foi corrompido, mano. Talvez uma pessoa que era aliada de Joy Boy, mas que por influências externas ou por ter visto algo, acabou se tornando alguém horrível, né? Mas seguindo, né? Aí ele foi pra cima. Eu não sei. Eu só sei que não vou me deixar ser dominado por ninguém. Tá? Aí ele ficou quietinho. O mundo em si alegra-se em um estado de domínio. Aí ele lembrou de alguém com um chapéuzinho de palha. E aqui parece ser o Imu Sombra, né? O nosso querido Imuzinho Sombra, mané. Sem a coroa. Aí ele se lembrou do Joy Boy, talvez. Ou talvez de alguém antes de Joy Boy, né? Pode ser também. Aí o Loki preparou outro ataque. Não é mesmo, Joy Boy? Tá, caraca, lançou Haki. Tá, poxa. Aí ele ficou muito puto, pô. Tá, interessante. Mas vamos seguindo. Aí o Haki chegou aqui no Luffy. Quero mais. Vou pegar mais um. Nunca comi nada assim antes. Caralho, o Loki todo fudido e o Luffy comendo. Nossa, é muito grande, é muita comida. Que Haki é esse? Se eu não comer tudo, se eu não comer a gente não vai vencer. Mas, muito mais. Tá, ele acertou o Imu. Tá pensando em quem? Parece que você tá me subestimando. Tá, porra. Caralho, jogou o Imu pra longe, pô. Aí o Imu foi prensado na árvore. Aí o Loki se transformou. Nidhogg. Tá, preparou um ataque. Imu também. Torren. Tá, se defendeu. Tu realmente retornaste. Tá, ele sorriu, pô. Cara, esse sorriso do Imu é muito estranho, cara. Enquanto que ele parece o ele de Meninas Superpoderosas, pô. É o mesmo sorrisinho meio diabólico. Um sorriso destemido. Cara. Tá bom o capítulo de One Piece. Mas esse momento aqui me chamou muita atenção, né? Nesse bagulho aqui. Ele lembrando de Joy Boy, ele ficando meio puto, ficando meio que emocional, né? Tipo, cara, olha o bocão dele, pô. Ficou putão, liberou o Haki do rei os caralho. E, pô, mano, o que será que isso aqui vai ter a ver, né? Tipo, o mundo em si alegra-se em um estado de domínio. Isso foi algo que o Joy Boy disse pro Imu? Isso aí a gente vai ter que deixar pra quando sair a versão oficial, né? Pra gente ver direitinho, mas... Tipo assim, já tem todo o contexto do Vegapunk ficar reiterando a todo momento em Egghead que ele não ia falar sobre os lados da guerra no século perdido
porque ele não conseguia determinar quem é bem e quem é mal. Tipo, lendo no começo de Egghead, né, quando ele começou a falar esse tipo de coisa, eu achei que era só um bagulho do tipo, é só o cientista querendo ficar isento, né? Só que a todo momento de Egghead, o Vegapunk, ele fica reiterando muito isso, que ele não sabe qual eram as intenções de quem tava ali, né? Quase como caraca, mano, foi tanta merda que rolou que se você vê por cima, você não consegue determinar quem é que tava do lado certo. A teoria que eu formulei quando eu li Egghead por inteiro ficou muito para um lado do tipo Joy Boy usando as armas ancestrais, né? Porque eu não sei se é a minha memória me enganando, mas se eu me lembro bem, é dito que as armas ancestrais estavam em posse do grupo do Joy Boy, né? Da tripulação, grupo ou guilda, sei lá, que o Joy Boy tinha. E como a gente descobriu que, pelo visto, as armas ancestrais conseguem aumentar o nível do mar e o nível do mar aumentou em 200 metros, então eu segui pela lógica do tipo, Joy Boy, para tentar, sei lá, parar em Mu ou os 20 reinos, acabou usando demais as armas ancestrais, causando todo esse negócio do mundo acabar se alagando. E por isso o Vegapunk não conseguiria determinar quem seria o certo da história, né? Pelo menos essa era a minha teoria que eu tinha. Só que agora, mané, eu não sei se eu confio tanto nisso, mané. Eu ainda acho que vai ter um bagulho do tipo o Joy Boy usando as armas ancestrais sem preocupação nenhuma e causando uma destruição e talvez depois percebendo que acabou fazendo alguma merda e parando de usar elas. Mas aí a merda já tava feita, né? Que é até uma teoria que eu tenho de que tem todo o bagulho lá do Zunisha pedir desculpa pra Joy Boy, o Helmet, né, o robôzão lá de Egghead, também pede desculpa pro Joy Boy. Eu tenho a teoria de que Zunisha, o robô, talvez tenham sido enganados, usado as armas ancestrais, causado um grande cataclisma que acabou colocando todo o mundo contra Joy Boy. E por isso que eles pedem desculpa para ele, né? E por isso o Joy Boy perdeu, porque ele acabou sendo visto como vilão por todo mundo, né? Essa é pelo menos uma teoria que eu tenho. Não necessariamente que Zunisha ou quem estivesse no grupo de Joy Boy fosse uns caras filha da puta, mas que talvez tenham sido enganados ou talvez num momento meio que de emoções à flor da pele tenha feito uma merda que acabou caindo no colo do Joy Boy, né? Também tenho essa teoria. Mas acho que no geral foi isso, né? Vou falar bastante coisa nesse capítulo. A apresentação do Imu continua muito boa. E ter todo esse momento aqui do Loki batendo no Imu e o Imu dando esse sorrisinho, eu acho que talvez vamos ter aí o Imu sendo alguém que talvez goste de dar porrada, né? De cair na mão, ou coisa do tipo. Me pareceu muito uma vibe do tipo o Imu se lembrando de tempos antigos, sei lá, em que talvez ele caísse na porrada com o antigo Nidhogg, né? Ou com um bicho que era Nidhogg, que deu origem à fruta, ou coisa do tipo, né? Ou só alguém que usava a fruta do Nidhogg, pode ser também. Mas me passou muito essa vibe de, cara, eu tô lembrando que da minha infância, cara, quando eu caía na porrada com um dragão gigante. Ou sei lá, se lembrando de velhos tempos, né? E até tem uma certa comparação aqui estranha, né? Imu lembra do Joy Boy e ele fica puto, né? Olha a reação dele quando lembra de Joy Boy. Aí quando ele vê o Nidhogg, ele dá um sorrisinho, mano. Será que o Nidhogg tava do lado de Imu lá na guerra? Contra Joy Boy? Pode ser também, né? Mas chega de teoria. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Me fala o que você achou do capítulo, né? Diz aí nos comentários. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. E valeu, falou, fui!